Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos adorar ao nome do nosso Senhor. Vamos com as palmas?
Não sai não. Acho que Deus merece mais um refrão desse. Acho que o Senhor merece mais uma música. Merece a gente repetir essa música com toda a voz. É lindo. Eu estou ouvindo aqui, meu coração está feliz. Meu coração está alegre no Senhor. Ouvindo a igreja dele cantar. Ouvindo a igreja dele celebrar. Vamos cantar mais uma vez. Vamos repetir mais uma vez o refrão, Bia, por favor. Com força, irmãos, com força. Para Jesus agora, bem alto. Ele te conhece. Senhor, meu Deus, está aqui o povo que o Senhor separou. Essas pessoas foram separadas pelo teu sangue, foram compradas, Jesus, pelo teu sacrifício. E hoje elas estão aqui, Senhor, proclamando, celebrando a tua vitória na cruz. Celebrando, Senhor, o que o Senhor fez na vida de cada uma delas. Nós estamos esse mês falando de família. Hoje está sendo uma grande celebração, porque o Senhor abençoa as famílias. Pedimos graça sobre cada família aqui hoje. Que a tua palavra chegue no nosso coração e faça morada ali, ó Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado por estar presente nesse culto. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Para aqueles que não estavam aqui no período que eu falei antes da celebração, a graça e a paz de Jesus, família. Amém. Hoje é um dia especial, então aqui eu quero falar aqui uma regra antes de eu começar a nossa reflexão. Não se preocupem com as crianças, por favor. Criança na igreja é bênção, é vida pulsante. Todo mundo aqui já foi criança. Espero. Alguém aqui nasceu adulto já? Nasceu com cabelo branco? Ninguém. Todo mundo foi criança. Deixem as crianças falarem. Deixem elas repetir o que tiver que repetir. Eu não me incomodo, eu me alegro ter as crianças dentro da igreja na hora da celebração. Então, não se preocupe com elas. Combinado? Combinado. Nós estamos ao longo desse mês falando sobre família feliz. Fato ou fake? O que é felicidade? Alguém saberia expressar isso em poucas palavras? É claro que não tem condições de abrir a palavra aqui para vocês, por conta de tempo mesmo de culto. Mas se a gente fosse falar o que é felicidade, eu acho que eu teria aqui pelo menos umas 10 respostas diferentes. Tem gente que felicidade é um estado, é um momento da vida, é um momento de alegria. Por exemplo, uma festa de aniversário, uma viagem que a gente faz, uma formatura de um filho, igual no teatro, que foi emocionante aqui. Eu me alegrei muito nesse teatro aqui, muito bonito. E estou tomando cuidado para não me tropeçar aqui nas lâmpadas do Jean. Não vou tropeçar não, Jean, em nome de Jesus. Felicidade seria ter. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Mas tem gente que acha que só vai ser feliz quando tiver. Tiver o quê? Dinheiro. A felicidade que é comprável. Tem pessoas que de fato acreditam que a felicidade ela pode ser comprada. Tem pessoas que acreditam que a felicidade ela depende de você estar vivendo com a pessoa certa. Tem pessoas que acreditam nisso. Olha, agora eu sou feliz porque eu encontrei a pessoa certa. Que essa pessoa nunca te decepcione, essa é a minha fala. Mas será que família feliz, quando a gente está falando de família feliz, é esse tipo de felicidade, do momento, do ter, de ser aquela pessoa idealizada que a gente muitas vezes faz? A gente fala de fake ou fato, porque verdade ou mentira, porque tem uma felicidade que é comercializada para nós. Como falamos ontem na nossa reflexão,
Nós temos uma felicidade que nossa sociedade vende para a gente. E de felicidade, a gente não tem como não pensar naquelas propagandas de margarina ou de manteiga que aparecem na televisão. Gente, é impressionante a alegria das pessoas às 7 horas da manhã. É algo assim notável. Elas acordam maquiadas, tomadas banho e felizes, até o menininho que acordou mais cedo. Mas será que aquilo é felicidade? É a felicidade do comercial de margarina? Será que é possível ser feliz mesmo na casa que não tem margarina para comer no pão? Porque a gente está falando aí de coisas mais profundas. Nem todas as casas têm margarina. E nessa casa, será que ela não tem felicidade? O que é felicidade? É a felicidade do ter, é a felicidade do momento, é aquela felicidade do Facebook. O Facebook ele tem um problema muito grande. Ele nos faz ter sentimentos, às vezes, de inveja. O Instagram e o Facebook. Porque, na verdade, a gente coloca ali o que as pessoas podem ver. Na verdade, naquilo que a gente quer mostrar para as pessoas. É uma propaganda de nós mesmos. Colocamos uma melhor foto, uma foto trabalhada. Tem inúmeros filtros para a gente colocar ali. E, de fato, a gente quer vender uma felicidade ali. Nós queremos vender a nossa felicidade. Será que a felicidade da minha família, ela é aquela felicidade que eu vejo na rede social? Aquilo é felicidade? No Instagram, no Facebook? Ou será que aquilo é fake? Eu quero pensar, e estou pensando com vocês desde ontem, da felicidade baseada na confiança em Deus. Ontem nós refletimos a respeito da felicidade daquele que confia em Deus, ou melhor, que escuta e obedece às palavras de Cristo, palavras do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E essa pessoa que confia nessas palavras, a felicidade dela vem na segurança que Cristo dá como alicerce da sua família. Jesus, como a gente viu no final da reflexão, ele é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, é a pedra de alicerce. E a proposta de Jesus fala assim: aquele que me ouve e entende o que eu estou falando é como aquele cara que coloca a sua casa em cima da rocha, faz o seu alicerce em cima da rocha. Hoje eu quero pensar com vocês a respeito de um exemplo bíblico de uma família que confiou em Deus, que entendeu o que Deus é. Para isso eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos acompanhar a partir do versículo 8. 2 Reis 24, acesse, ligue, abra a sua Bíblia aí como você tiver. Eu gostaria muito de refletir com você a partir de um texto que as crianças do MCA aprendem nas suas aulas, mas a gente vai retomar aqui algumas lições desse texto. E a gente vai ver que, será que existem famílias que conseguem ser felizes mesmo na adversidade? Está escrito assim, eu vou ler aqui alguns versículos, na verdade eu vou ler até o versículo 17. Eu vou ler bastante versículo agora, acompanha para você entender o que eu vou falar nessa noite. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que este homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela responde: eu estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou, ela veio até a porta e lhe disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Até aí, por enquanto. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é uma mulher extraordinária. Ela é incrível. A gente começa a ver a descrição dessa mulher, dessa sunamita, e é uma mulher que aparentemente tem uma vida boa. A primeira descrição que dá aqui, o escritor de 2 Reis, ele fala assim:
Lá em Sunem tinha uma mulher rica. Logo, ela não tinha problemas financeiros. Ela não tinha a preocupação que a maioria de nós temos. Ela tinha condições financeiras. Mas a extraordinário dela não é o fato dela ter ou não. Não. É a percepção que ela tem. Ela tem uma percepção muito interessante. Ela olha que vê aquele homem passando na cidade dela, e diga-se de passagem, Eliseu passava sempre ali, e ela percebe que aquele homem precisava de alimento e precisava de um teto. A gente também vê que essa mulher, ela tinha um casamento muito sólido, porque quando ela fala com o marido fala, tá bom, vamos fazer. Ele topa as ideias dela. Ela é uma mulher que tem respeito pelas pessoas. Quando ela fala assim, olha, eu tenho minha própria agente, significa que as pessoas aqui gostam de mim. É uma mulher que tem uma vida boa, bom casamento, é respeitada, condições financeiras. Essa mulher é uma mulher com percepção, como eu já disse para vocês. Eliseu, ele passava sempre ali, porque ali era um lugar estratégico para Eliseu. Ali ficava mais ou menos a uns 30 quilômetros de Abel-Meolá, que é a cidade natal de Eliseu. E ficava mais ou menos uns 30, 40 quilômetros do Monte Carmelo, que é o monte famoso, onde Elias fez sede do ministério profético dele lá. Eliseu também ia muito lá. Então Sunem ficava bem nesse caminho, ele passava por lá sempre. A mulher percebia isso. Ela fala, olha, vamos dar comida para esse homem aqui. Ela sabe que aquele homem é um homem de Deus. Ela não é indiferente, ela não é aquela pessoa que é indiferente às pessoas, ela não olha as pessoas, ela não percebe as pessoas. Ela é interessada naquilo. Mas ela não dá só comida. Ela fala assim, vamos fazer aqui um quarto. E se vocês perceberam no texto bíblico, é um quarto de tijolos. Você fala, é óbvio que é de tijolos. É óbvio no ano de 2022. A gente está falando aqui quase, se não me falha a minha conta, aqui 5.000 anos atrás. Assim, estou sendo bem legal ainda, acho que é um pouco mais. Não era tão simples um quarto de tijolos. Custava, era caro. Era dispendioso, era muito mais fácil fazer um puxadinho daquele bem mais ou menos mesmo. Mas ela fala, não, vamos fazer um quarto de tijolos, vamos botar uma cama, vamos botar uma mesa, vamos botar uma cadeira, vamos botar o candeeiro, vamos fazer conforto para esse homem. Na tua cabeça, o quarto é o mais simples possível, mas para aquela época é um quarto maravilhoso. E até onde a gente entende ao ler o texto, o quarto não era só para o profeta, mas era para o servo dele, porque o Geazi também estava bem confortável nessa história toda. Geazi é o servo, é o aprendiz, é o discípulo de Eliseu. O fato é que essa mulher, ela percebia isso e ela tinha temor ao Senhor, ela era boa, ela era gente fina, era gente boa. E aí, o profeta que percebe isso, ele nota a bondade dessa mulher, ele nota essa diferença dessa mulher, porque não é comum isso. Ele fala assim, olha, o que a gente pode fazer por você? O que eu acho legal nesse texto é que quando o profeta chama a mulher, ela não fala com Eliseu, ela fala com Geazi. Isso é nada mais nada menos que respeito que ela tinha pelo homem de Deus. Fala, quem sou eu para falar com ele? Eu falo com o discípulo dele. Isso é muito comum, que a gente vê na cultura da época. Mas independentemente disso, ela fala assim, ele fala assim, o que pode ser feito por você? O que fala com o rei? O que fala o comandante do exército? Você precisa de alguma ajuda em relação à legalização de terra, à posse, a direitos seus. Você precisa falar com o comandante do exército para proteção, algum desafeto teu. Fala, está tudo bem. Eu estou bem aqui, estou bem na minha terra, estou bem com o meu povo, está tudo certo. A vida dela era boa. Era uma mulher que tinha uma vida extraordinária. E aí, o discípulo de Eliseu, o Geazi, percebe, ela não tem filho. O marido dela é idoso. E naquele tempo, não ter filho não era uma opção, era um problema. Hoje é uma opção não ter filhos. Mas naquele tempo, as pessoas que não tinham filhos tinham algum problema. Não era a opção que tinha. Vai Eliseu, claro, com a autoridade de Deus, e fala, olha, daqui a um ano, você vai ter um filho. Para ela, aquela é uma notícia extraordinária, porque na verdade é uma coisa que a gente vê pela resposta dela, que ela queria, afinal de contas, é uma espécie de, eu diria, sedimentação da vida familiar dela, porque o que lhe faltava era ser mãe, bem-sucedida, tinha uma vida tranquila, boa, temente a Deus, ser mãe era o que faltava. E ela fala assim, não brinca comigo não, fala sério, ela fala assim, não me enganes, é o que ela fala para o profeta. Aquilo ela queria. E era uma coisa muito delicada para alguém mexer com ela nisso.
Mas aí, Deus, porque era na autoridade de Deus que ele falava aquilo, um ano depois, aquela mulher tinha o seu próprio filho. Maravilhoso, irmãos, é um começo de família incrível, incrível. A gente vê a mão do Senhor aí, isso é inquestionável. É uma família que todo mundo quer ter, uma vida que todo mundo quer ter. No entanto, algumas coisas acontecem, e aí eu vou ler com vocês a partir do versículo 17 de novo, e vou em frente. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve para a mãe dele. O servo pegou e o levou à sua mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu no quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta, disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a Shunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela tudo, se está tudo bem com você, se está tudo bem com seu marido, se está tudo bem com seu filho. Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar-se com o homem de Deus no monte, ela abraçou os seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Até aí. Ontem, na reflexão, nós falamos que o homem que coloca a sua casa em cima da rocha, tanto quanto o homem que coloca a sua casa na areia, ele vai sofrer com chuva, com enchente e com vento. É inevitável. O fato de firmar a casa em cima da rocha não te isenta dos problemas. Chuva, vento e enchente é problema. É tempestade. E aí a gente vê Jesus falando lá no texto o seguinte, mas a casa não cai. E quando a casa está na areia, a casa cai. A gente sofre tempestade. Essa mulher, que estava tudo bem, não há nada que a reprova, ela passa pela sua tempestade, mas que tristeza extraordinária que ela está passando. Ela perde um filho. E que dor é essa que eu não sei pensar sobre isso. Já consolei muita gente que perdeu o filho, mas eu não consigo alcançar na minha cabeça tal dor, que eu sei que é algo impressionante. Essa mulher, ela perde um filho, e aí muitas vezes a gente, diante dos nossos problemas, porque a gente fala assim, puxa, eu estou fazendo tudo certo, eu estou vivendo uma vida conforme a vontade de Deus, eu estou fazendo as coisas segundo o que Deus quer, está tudo certo, e aí as tristezas extraordinárias acontecem na minha vida, e não é só perder um filho, pode ser uma doença, pode ser perder um ente querido, pode ser perder um emprego, pode ir à bancarrota. E aí eu me pergunto, por que, meu Deus? É a pergunta que não quer se calar. Porque eu estou fazendo tudo certo. Eu me esforço. E a única resposta que aparece, que vem para a gente, é porque sim. Aí a soberania de Deus. Tem gente que fala assim, não, eu entendo, mas lá dentro está doendo, lá dentro está sangrando, lá dentro está aberta a ferida. E essa mulher, não diferente de você, que passa pelas suas dificuldades e problemas, que passa por tristezas extraordinárias, ela está com sangue sangrando o seu coração e as suas emoções. Por que isso acontece? Se a gente for ver bem, o dia parecia que estava tudo perfeito. O menino sai no campo e o pai está com seus ceifeiros, é época de colheita, é época de bênção, é época que a gente colhe aquilo que a gente trabalhou. A gente está colhendo o fruto do nosso trabalho. É época de comemoração, está gostoso, está calor. O menino vai em encontro do pai. A cabeça do menino começa a doer. O pai fala, manda ele para a mãe.
manda lá. Mas aquela mãe, parece não, ela não consegue cuidar do filho. Na verdade, ela não consegue resolver o problema do filho. Ela faz o que dá, fica no colo com ele até que horas? 12:00. E o filho morre. Imagina a sensação dessa mãe diante desse problema. Ao ponto de, quando ela encontra Eliseu, e a gente leu isso aqui agora, a dor dela fala alto. Eu não te disse para não me enganar. Eu não disse para você me trazer falsas esperanças. A dor dela fala pela boca dela. Ela não é uma pessoa mal educada, ela não é uma pessoa ingrata, mas ela é uma pessoa com dor. Quantas e quantas e quantas vezes a dor fala através da nossa boca? A dor da decepção, a dor da tristeza, a dor da perda, a dor da ferida. O problema não é ter dor, queridos, porque dor vai ter. Lembra que ontem, a casa firmada na rocha passa por tempestade, vai ter dor. O problema é como a gente administra essa dor. E às vezes a gente perde tempo, e eu falo perder tempo porque é perder tempo. A gente reclama para todo mundo. A gente reclama para o vizinho, a gente reclama para o amigo, a gente reclama para todo mundo. Mas Deus, que é a pessoa que precisa ouvir as nossas reclamações, é para quem que a gente não reclama. Ah, mas Deus sabe de tudo. Mas eu sei que Deus sabe de tudo. Mas você, meu irmão, minha irmã, precisa falar com Deus. Precisa se expressar com Deus. Precisa deixar bem claro para Deus a razão das suas dores. O fato é que essa mulher, ela passa por uma tristeza extraordinária, e a dor dela é muito grande e não é pecaminosa, porque ela é de carne e osso, mas ela chora para a pessoa certa. Também vejo aqui uma coisa incrível. Além da dor extraordinária, ela tem uma confiança extraordinária. Se vocês olharem a atitude dela, é algo que me chama muita atenção. Quando o menino morre, ela não vai sepultá-lo. Ela coloca no quarto do profeta. Não tem nada místico aí, queridos. Porque ela tem poder, onde ele dorme tem poder. Não existe isso. Na verdade, ela sabia que ele podia dar uma resposta para ela, ponto. Sabe por que ele põe no quarto? Para ninguém enterrar o menino. Ela coloca o menino no quarto do profeta, que é lugar que ninguém acessava, era só o profeta, para o pai não enterrar o menino, para o pai não sepultar o menino. Ela sabia que Deus tinha alguma coisa para revelar para ela, que Deus podia responder às dúvidas dela, alguma coisa Deus faria. Ela coloca o menino ali, e ela vai ao encontro da filha para o marido, ela fala assim: me dá um jumentinho, me dá aqui, que eu preciso lá ver o homem de Deus, vou e volto. Ele fala: mas hoje não é dia de sábado. Não importa, eu vou lá e volto. O que eu acho interessante nela é que ela mesmo vai atrás do profeta, mesmo que não é dia para isso. Ela vai lá, e aí, mesmo diante da angústia dela, a gente vê a expressão da confiança dela. Primeiro que ela não vai falar com quem não precisa. Ela não fala com o marido, porque o marido não tinha resposta para dar para ela. Ela não fala com Geazi. Geazi não tinha resposta para dar para ela. Mas mesmo nessa fala que ela tem com Eliseu, você vai ver que a postura dela não é uma postura de confronto, mas é uma postura de submissão diante do profeta. Ela se ajoelha aos pés do profeta. Ela fala aquilo da dor, mas a postura dela é a postura de quem está aos pés dele. A gente continua a história da seguinte maneira, versículo 29. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar com Eliseu e disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre o corpo do menino e ia se aquecendo. Até aí por enquanto. Eu acho legal da postura dessa mulher extraordinária, que mesmo frente à dor extraordinária dela, tentando demonstrar confiança,
ela tem uma postura que eu acho interessante. Ela não tenta dar o jeito dela. Ela não tenta. Diante das nossas lutas, a primeira coisa que a gente quer fazer é dar o nosso jeito, dar a nossa solução. A gente é ávido para isso. A gente procura um jeito de solucionar nossos BOs. Essa mulher não. Quando o profeta fala assim, olha, Geazi, vai lá, pega o meu bordão, bordão tem algumas traduções, aqui é cajado na minha Bíblia, vai lá e põe em cima do menino, vai lá. Ela não vai atrás do Geazi, ela não está atrás de soluções mágicas para o problema dela, é isso. Muitas vezes, diante dos nossos dramas familiares, das nossas famílias destruídas, das nossas famílias passando por tristezas extraordinárias, nós vamos atrás da primeira solução mágica que aparece. E a gente vai cegamente. Fala o que eu falei ontem, a gente vai lá, faz a palestra do fulano A, do fulano B, da semana de poder A, da semana de poder B, do coach A, do coach B, porque alguém vai dar resposta para a gente. Soluções mágicas, alicerces mágicos. Os falsos mestres que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 7. Mas essa mulher, ela sabia que a solução dela viria de Deus. E ela vira para o profeta e fala assim, não, olha, beleza, mas eu só vou quando você for. Eu só vou contigo. Não vou sem você. Eliseu viu que o negócio era sério. Eliseu vai com essa moça. Quando chega lá na casa, é claro que a solução não deu certo. E aqui a gente não sabe nem o porquê. Já tentei explorar esse texto aqui, não tem como saber o porquê. Porque talvez não fosse a maneira como Deus quisesse operar naquela família. Mas o fato é que quando Eliseu chega, ele entra ali, ele começa a ter uma postura de reanimar o menino. E a gente vê que ele começa a aquecer o corpo do menino. Se a gente continuar no versículo 35, a gente vai ver uma resposta extraordinária de Deus. Versículo 35, Eliseu chamou, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pega seu filho. Ela entrou, prostrou seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho. Irmãos, a resposta veio de Deus. Aquele menino estava morto, aquele menino estava desmaiado, não estava inconsciente, não estava engasgado. O texto é muito claro, ele está morto. Deus, milagrosamente, através do poder dele, usa o servo dele. Apenas isso, e aquele menino volta a viver. Resposta extraordinária de Deus. Aonde Deus entra, ponha isso na sua cabeça, entra a vida, meus irmãos. Onde há morte, a morte perde para Deus, porque existe vida em Deus. Esse menino é reanimado pelo poder de Deus. Cristo, uma vez é chamado por um homem chamado Jairo, ele fala assim, vem na minha casa, minha filha está doente. E aí Jesus faz um percurso longo, a menina morre. Porque quando ele chega na casa junto com o pai, fala assim, olha, a menina já morreu. Mas era Cristo que estava lá. A morte não tem poder frente a Cristo. Cristo entra e fala, levanta, a menina levanta com vida. A morte não segura Cristo no túmulo. 3 dias depois, ele ressuscita. Na tua família, meu irmão, Deus responde às tuas petições com vida. É assim a resposta extraordinária de Deus. A resposta extraordinária de Deus é o calor que volta para o corpo, é o ar que volta para o corpo, é a vida que entra no corpo. Eu termino essa mensagem para responder para você o porquê. Por que tudo isso aconteceu? E se você abrir sua Bíblia, lá no capítulo 8 de 2 Reis, você vai ver os primeiros versículos e você vai entender o porquê que isso acontece. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Sai do país com a sua família e vai morar onde puder,
pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez o apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Sabe por quê? Para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida daquela mulher. Para que aquele rei visse o testemunho vivo andando. Para que ela entrasse, ela não é coincidência ela entrar na hora certa, é Deus fazendo ela entrar na hora certa e falar: está vendo, rei? É essa mulher que eu estou te falando. Foi esse menino que ele ressuscita. Por quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida daquela mãe. Sabe por que você passa por lutas, meu irmão, minha irmã, mãe? Sabe por que você tem visto, às vezes, seu filho numa situação difícil? Algumas mães têm olhado para sua família como essa sunamita provavelmente viu o filho quando fecha a porta do quarto. Ela coloca o corpo do menino na cama do profeta, provavelmente ela olha para a cama do filho e fecha o quarto. Meu filho está morto. Algumas mães têm observado para a sua família com a mesma visão. Minha família morreu. Pais também fazem isso. Aí você fala: por que, meu Deus? Eu tenho me esforçado em seguir o teu caminho, eu tenho me esforçado a te honrar, eu tenho feito tudo certo, eu vejo que sou abençoado, mas por que isso tem acontecido, meu Deus? A resposta está no capítulo 8. Acredite, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Veja essa mulher. A glorificação não é um ato egoísta de Deus, nada disso. Mas é um ato pelo qual Deus ele é glorificado e abençoa as pessoas. Porque no momento que ela sai, justamente para não passar fome, ela volta e perdeu tudo. O testemunho dela serve para que ela readquira a sua propriedade e a renda que até então ela tinha perdido. É a provisão de Deus na vida dessa mulher. Como que está a tua esperança, meu irmão, minha irmã? Como que está a sua confiança? Olho para esse texto e concluo. Ela confiava em Deus. Ela confiava. Por isso que ela não toma atitudes precipitadas. Por isso que eu te falo, não tome atitudes precipitadas. Não tome atitudes impensadas. Apenas confie em Deus. E Deus trará respostas para a tua família. E as respostas que Ele traz, segundo o texto dele, respostas de vida para a tua família. Baixa a cabeça e feche seus olhos. Pai, o teu texto ele fala de vida. E eu estou aqui, Senhor, e desde quando eu pensei nesse sermão, o Senhor tem me mostrado algumas coisas dele. A fala que vem no meu coração é que tem pessoas precisando de vida dentro das suas casas. Tem pessoas que falaram: puxa, minha família está assim, está estendida numa cama. Alguns acham que não vai ter mais volta. A morte é uma palavra que eles usam quando falam assim: olha, morreu meu filho, morreu minha filha, morreu minha família. São as palavras que eles têm usado. E eles precisam de respostas de vida dentro da sua casa, respostas de vida dentro das suas famílias. E essas respostas de vida não vêm de palestras, não vêm de treinamentos, não vêm de soluções mágicas, não vêm de nada disso. São pessoas, Senhor, que aqui têm colocado a sua vida na rocha, têm sustentado em Ti na medida do possível, tentam fazer isso da melhor maneira possível. Mas mesmo assim, olham os ventos e tempestades e falam assim: esse vento com certeza derrubou minha casa. Não conseguem ver, Senhor, a Tua proteção, mas eu não os condeno, porque são de carne e osso como eu sou, e eu sofro junto com eles. Por isso que eu peço que o Senhor venha com graça, graça sobre cada família.
A tua palavra mostra para nós que o Senhor, quando entra na casa, o Senhor entra com vida. O Senhor entrou com vida, Senhor, em vários locais. Na casa do Jairo, na casa da Maria, da Marta, e quando tira o Estevão da sepultura, o Senhor entrou com vida dentro da casa sunamita, Senhor. Peço que o Senhor entre com vida, Senhor, nos lares aqui, Senhor. Peço graça sobre graça na vida de cada família aqui, pois reconhecemos que somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero orar com você nessa noite, quero orar, e é a hora de a gente entregar a família diante do Senhor. É uma oração muito específica. Você vai entregar a sua família diante de Deus. O Senhor me incomoda muito que tem famílias que precisam chamar Deus para dentro de casa. Chamar Deus para dentro de casa. E agora é hora de fazer como essa mulher fez diante do profeta, se ajoelhar aos pés do Senhor e falar: Senhor, vá para minha casa ressuscitar. Vá para minha casa devolver vida. Todos nós precisamos fazer isso. Eu te convido a fazer isso agora, em nome de Jesus. Se você está muito fraquinho, está com as dores muito altas, está difícil para você, eu peço que você venha à frente, que eu, presbítero Adelino, se for necessário os diáconos, nós vamos orar por você. Mas se você, de maneira geral, todos se ajoelhem na presença de Deus. Vamos orar, irmãos? Se você quiser vir receber oração, venha à frente. O restante, se coloque de joelho e peça pela sua família, em nome de Jesus.